Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E você sabe quais são seus direitos de consumidor de viagens aéreas com relação a atraso ou cancelamento de voo? Se ainda tem dúvidas sobre esse assunto, preste bem atenção na conversa que a gente vai ter com o Luciano Barreto. Ele é diretor-geral da AirHelp, uma empresa especializada em direitos de passageiros aéreos, que ajuda os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e em casos também de recusa de embarque. O Luciano já está aqui com a gente, vamos dar um oi para ele. Luciano, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Eu acho que vai ser muito importante o bate-papo que a gente vai ter hoje, aí tendo em vista que a gente já está se aproximando do final do ano, né? E com praticamente o fim da pandemia, né? Deve crescer bastante a procura por viagens aéreas. Mas, primeiro, seja bem-vindo aqui. Não, obrigado, Ângela. É um prazer estar participando aqui com você. É, eu quero que ao longo dessa nossa conversa, né, assim, acho que todos os ouvintes possam entender melhor a respeito, né, dos direitos dos passageiros aéreos, né? Acho que existem muitas dúvidas relacionadas a atrasos, cancelamentos, overbooking. E eu quero, nesse tempo, poder esclarecer, né, parte dessas dúvidas e também ajudar para aqueles que precisam, né, assim, de resolver algum tipo de problema, quais são os caminhos, né, mais fáceis e direcionar ele na busca dessa resolução. Eu digo uma coisa, para a gente não ter problemas, né, que é algo meio impossível de acontecer. Mas para a gente tentar minimizar o máximo possível ter problema, eu já tenho que me preocupar na hora de comprar a passagem, ou seja, ver de quem eu estou comprando, qual é essa companhia aérea, o que essa companhia aérea está oferecendo ou como está tratando os seus passageiros? Olha, é sempre bom, né, assim, a gente saber, assim, o histórico da companhia aérea com relação a atrasos e cancelamentos e a sua política, né? Quais são os cuidados que as companhias aéreas têm com relação aos consumidores, né, no momento dos problemas, né? Geralmente os consumidores, eles não prestam atenção a isso, eles são muito motivados, né, pelo aquele impulso da compra e depois, né, assim, acabam tendo situações desagradáveis quando os problemas acontecem e eles têm que buscar uma solução, né? Inicialmente, Angela, o caminho natural da resolução, né, de um problema é diretamente com a companhia aérea ou através de uma agência de viagem que pode ter sido, né, o canal de venda, né, assim, da passagem aérea também. E muitas vezes esses canais de comunicação não funcionam de forma tão adequada, né? Uhum, E algumas uhum. companhias aéreas elas acabam assim, prejudicando a experiência do consumidor. Então, é importante, sim, no momento de você estar fazendo o planejamento da sua viagem, você saber se orientar com relação às companhias aéreas, porque tem algumas que têm um índice de, né, assim, resolução pior do que outras, né? Então, acho que é um ponto importante, além do preço, que acaba sendo, né, o fator principal de motivação da compra, né? E como dica aí para o nosso ouvinte, para quem está ouvindo a gente, se você quiser consultar para ver o comportamento dessas empresas aéreas, dá uma olhadinha na plataforma consumidor.gov.br, que lá você vai ter um panorama, uma visão de como se comportam as empresas aéreas nesse processo de atender o consumidor nas suas demandas, tá? Agora, a partir do momento em que eu compro uma passagem, quais são os meus direitos? Olha, quando você compra uma passagem aérea, assim, você tem, assim, a companhia aérea, assim, ela tem o dever de prestar o serviço, né, do transporte que está relacionado àquela compra, né? Eh, e aí, é claro, o serviço, né, da passagem aérea envolve, né, o transporte, mas, assim, existem inúmeras situações que podem inviabilizar, né, o transporte, seja no horário específico ou mesmo até chegar a um cancelamento, né, de um determinado voo. Aí a gente tem que analisar quais foram os fatores que ocasionaram essa disrupção, né? Então a gente pode ter situações onde são questões meteorológicas, né? Ou de Seria força força maior, né? Essa seria de é, força maior. exato, onde que a companhia aérea ela não tem a responsabilidade sobre isso, né?
Mas o que a gente percebe é que a maioria dos problemas, né, de voos relacionados a atrasos, cancelamentos e overbooking, as razões vêm diretamente das companhias aéreas, né? E aí, vamos imaginar, né, assim, se existe um problema de um atraso, que é um problema bastante comum, né, assim, é o principal problema dentro desses que eu citei, assim, os passageiros, eles têm direitos, né, primeiro, à informação, né, então a companhia aérea precisa comunicar de forma adequada qual é a causa do atraso que está acontecendo, né? Então é o seguinte, a informação é o primeiro direito básico que o passageiro deve ter no momento que ele está lá, assim, passando por uma situação desagradável, né? Ele também tem direito à assistência, né? Assim, então a gente tem atrasos, desde atrasos de 10, 15 minutos, até atrasos que podem chegar de 24 horas, né? Tem casos extremos até mais, né? Então, assim, a lei a lei aqui do Brasil, que é baseada na Agência Nacional de Aviação Civil, assim, é muito claro na questão da assistência devida pela companhia aérea para esses passageiros que estão passando por um problema, tá? Então, a partir de 1 hora de atraso, esses passageiros, eles têm direito à internet, a telefone, né? A partir de 2 horas, eles têm direito a vouchers de comida ou mesmo uma refeição paga pela companhia aérea. A partir de 4 horas, se for um voo que envolve pernoite, ele tem direito a questão de uma hospedagem também, né? Se não for um voo de pernoite, ele tem direito ao transporte até a sua residência, principalmente para as pessoas que moram na mesma residência onde que ele está, assim, pegando o voo no aeroporto, né? Então, existem uma série de regras aqui no Brasil que determinam essa assistência. Porém, né, no Brasil, não é tão claro a questão da compensação financeira como a gente encontra em outros mercados, principalmente o europeu, que tem lá uma legislação bem fundamentada, que regulamenta muito bem o setor aéreo com relação às indenizações, as financeiras, assim, com relação a atrasos de 2, 3, 4 horas. Aqui é imprescindível que o consumidor ele realmente documente, né, assim, todos assim, as evidências do atraso, né, as comunicações das companhias aéreas, a gente até recomenda que ele filme, né, assim, as telas, né, assim, informando a questão do atraso do voo, e se ele ter tido um problema que tenha gerado um estresse, né, assim, familiar ou mesmo profissional, prejudicando ele, ele pode buscar uma indenização, né, assim, Tá. financeira também. Então, esse é um ponto importante aqui do direito dos passagens aéreas, né? Ou seja, isso daí, todas essas regras que você me colocou, se não me engano, é da resolução ou norma da ANAC, que acho que é a Sim, 400, é isso? É a 400? exato. É a norma 400 da ANAC. Da ANAC, que é a famosa norma da ANAC, que traz todos os direitos do consumidor em casos de atraso de voo, atraso ou cancelamento de voo. Mas tem uma dúvida aí que fica, que fala que sim, a partir de 4 horas tem direito a uma estadia, a acomodação em algum local, né? Pode ser em hotel, ou pode ser, sei lá, ou em qualquer outro lugar. Agora, quando a gente fala assim, a partir de 4 horas, mas deu 4 horas de atraso, mas o voo vai sair daqui 1 hora, já está confirmado, aí a empresa aérea não tem mais essa obrigação de, de fornecer essa acomodação? Assim, se a companhia aérea já informa qual é o horário, né, assim, já tem um prazo pré-determinado, né, assim, e assim, o tempo vai ser insuficiente para ele se deslocar até um hotel e voltar, não Tá, faz muito sentido, né, porque daí ele pode até ter um outro problema que é não conseguir embarcar nesse voo, né, atraso. assim, que está reprogramado, né? Então, agora, o que a gente percebe é que às vezes, né, assim, a companhia aérea, ela já estipula, né, um novo horário com um prazo muito maior do que as 4 horas. Então, nesse sentido, esse consumidor ele tem direito, né, e ele teria tempo hábil para ir até e descansar, né, num hotel, pelo menos assim um par de horas antes de voltar para o aeroporto e embarcar naquele voo, né, que foi reprogramado.
Até porque tem muito hotel em volta do aeroporto, né? Que eu acho que já é É, para, né? Tem muito toda, hotel em tem volta. uma infraestrutura, né? Tem Geralmente. Não é muito. assim, espero que não seja só por causa dos atrasos e cancelamentos, né? É. E você falou de se documentar, tipo filmar, fotografar as telas lá de que está dizendo que o voo está atrasado, tentar pegar alguma informação também, se a companhia aérea passar alguma informação por escrito, por e-mail ou por WhatsApp, sei lá, por algum meio de comunicação, ele deve guardar esse material também. Quer dizer, o máximo de provas que ele puder ter é bom. É bom, é bom. Isso mesmo, até, né, quando você está tentando, né, você, passageiro afetado, tentando resolver isso diretamente com a companhia aérea, esses materiais ajudam, assim, a você, assim, mostrar todas as evidências nos canais, né, de comunicação com a própria companhia aérea. E no caso, né, dessa resolução não ser favorável para você, se você, assim, se o passageiro não ter conseguido, né, assim, exatamente, né, o reembolso adequado, com taxas de embarque, ou não tiver satisfeito, né, pela proposta da companhia aérea, esse é um material importante que pode ser utilizado para uma busca de uma indenização, né, por dano moral, caso, né, seja do interesse do passageiro. Ele tenha se Tá? sentido lesado, prejudicado, causou um estresse grande, e depois esse material ele é fundamental para embasar a defesa, né, assim, contra as companhias aéreas. Agora, todas essas regras que você comentou, Luciano, todas essas normas que você apontou, elas só são caso o atraso ou cancelamento do voo, claro, a partir da companhia aérea. Agora, e se eu, consumidora, por algum motivo eu perdi o voo, eu tenho algum direito? Olha, se você perder o voo, daí você vai estar, é claro, assim, existe uma política, né, assim, seja de reembolso, de remarcação, né, assim, da companhia aérea. Tem muitas companhias aéreas que tentam resolver isso de forma amigável, né, assim, buscando a solução, porque entende, né, assim, as razões, né, alguma razão que levou você a perder o voo ou atrasar, Uhum. assim, né? Então é o seguinte, depende muito também de companhias aéreas que podem ter uma sensibilidade maior e outras não, né? Tá. Assim, é muito polêmica também a questão da política, né, de companhias aéreas que às vezes cobram multas específicas para você fazer, né, assim, uma remarcação de um voo que você perdeu, né? Tem diferentes tarifas, né? Quando você compra uma passagem aérea, existem diferentes tarifas, né? Com um conjunto de regras, né? Então tem tarifas assim que são mais econômicas, mais com uma política mais restritiva, né? Mais difícil, até aquelas tarifas que eles chamam de tarifa cheia, que tem ali uma, assim, isenção, né, de multas para remarcação da passagem aérea ou reembolso integral, né? Então, as companhias aéreas elas foram evoluindo o seu modelo de negócio, criando diferenciações na política de tarifação, criando regras específicas para cada tipo de tarifa, né? Então, Ou seja, o consumidor tem que ficar também atento, então, na hora que ele for comprar, para ver em que regras que ele está se sim. entrando naquela aquisição de passagem. É isso. Exato, exato. Tá. E uma coisa importante que a gente percebe é assim, está tendo cada vez mais um número de casos de consumidores que não concordam com essas regras, porque às vezes a penalidade ela é excessiva, e daí, é claro, procuram, não conseguem resolver diretamente com as Uhum. companhias aéreas e procuram uma assistência jurídica para assim, reivindicar os seus direitos, né? Então, e esse até assim é um serviço novo da empresa que eu gerencio, que é ajudar esses consumidores que estão tendo, né, se sentindo lesados pelas altas taxas de remarcação de passagens aéreas ou de multas, né, assim, pelo fato de ter cancelado a passagem aérea e solicitar o reembolso integral, né? Então, existem aí esses casos, é crescente em virtude porque, assim, essas regras às vezes podem ser novas para algumas companhias aéreas também.
Ok, a gente vai falar então mais sobre isso no próximo bloco, tá, Luciana? A gente vai dar uma paradinha agora e a gente volta Claro. já já com o programa Consumo em Pauta. Fica aí. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, estamos de volta com o programa Consumo em Pauta, conversando hoje com Luciano Barreto. Ele é diretor-geral da AirHelp, uma empresa especializada em direitos de passageiros aéreos. E no bloco passado ele já deu uma visão geral dos seus direitos enquanto passageiro, principalmente em questões de atraso ou cancelamento de voos. Luciano, você colocou no bloco passado tem uma norma, e a norma da ANAC, a norma 400, e que ela dá uma série de regras, estipula uma série de regras que me dão direito enquanto consumidora de companhias aéreas. Agora, eu preciso ter comprado essa passagem no Brasil, mesmo se eu embarcar fora do país, mas essa passagem foi comprada no Brasil, ou seja, eu comprei, viajei para fora e estou voltando, aí eu tenho direito. Agora, se eu comprei a passagem lá fora para vir para o Brasil, garante também essas normas da ANAC também garante meus direitos? Sim, a norma da ANAC, ela garante direito aos passageiros, assim, para todos os passageiros que tiveram um voo doméstico, né, dentro do Brasil, né, Tá? ou mesmo um voo que tenha tido, assim, a partida do Brasil ou a chegada no Brasil, tá? E mesmo um voo que não tenha tido a origem no Brasil, mas uma conexão no Brasil, com um destino final fora do Brasil, também concede o mesmo direito, tá? Então, é menos importante a questão da origem da compra, mas sim Uhum. a questão é que se o passageiro ele passou por algum aeroporto no Brasil, tá? Tá, Então, ok. aí a lei protege, né, esses passageiros que passaram aí. A lei da ANAC, ela não... Assim, eu vou dar um outro exemplo. Um passageiro brasileiro que compra um voo interno da Europa, ele não pode se apoiar, né, assim, na lei da ANAC para proteger, né? Assim, isso aí é a regulação europeia que vai, de certa forma, ser responsável, né, por esse tipo de trajeto, de passagem. Tá, ok. Então, sempre que eu passar pelo Brasil, de alguma forma, tiver um relacionamento com o Brasil, essa norma da ANAC me atende na garantia dos meus direitos. Agora, Sim. você agora mesmo colocou que existe umas resoluções europeias. E eu posso, mesmo sendo brasileiro, ter comprado no Brasil, ter viajado no Brasil, de repente, recorrer a essas resoluções europeias? Olha, você pode, né? E esse é um dos serviços que a AirHelp presta aqui também aí no Brasil. Por quê? Porque a AirHelp é uma empresa líder mundial, presente em mais de 16 países e que tem, né, assim, a sua história, ela iniciou na Europa e já atendeu mais de 16 milhões de passageiros. Então, a AirHelp no Brasil, através
do relacionamento, da plataforma de relacionamento, consegue ajudar os clientes brasileiros que tiveram um problema de um voo na Europa. Então, essa acho que é um grande diferencial da nossa empresa, porque assim, passageiros brasileiros que chegaram a comprar um determinado voo na Europa, a AirHelp está lá e a gente presta esse serviço em parceria com a AirHelp na Europa e, é claro, né, ele recebendo a indenização aqui no Brasil. É muito mais difícil ele pleitear, né, assim, um processo desse por conta própria, porque ele não vai conhecer, né, assim, todos os direitos que regulam a legislação europeia. Então, é importante contar com uma empresa com ampla expertise aí no assunto, né, com vários, assim, milhões de casos já tratados para assessorá-lo, né? É um processo relativamente simples assim, e muito rápido, porque a diferença da legislação europeia para a legislação brasileira é que, assim, toda a questão, né, assim, a legislação brasileira, ela foca muito no direito à assistência ao viajante, mas ela é um pouco vaga na questão da compensação, da indenização financeira. Já a europeia, ela é muito objetiva com relação, assim, ó, à quantidade de atraso e à indenização. E lá é um mercado que ele está mais maduro, mais evoluído, e mais de 50% das companhias aéreas já assim fazem os acordos diretamente com a AirHelp para atender a necessidade, né? Não existe a judicialização do processo. Tá. Então, isso daí acelera muito o processo de resolução também. Tá, até porque lá também eles são obrigados a pagar essa indenização moral, e inclusive esse valor dessas indenizações já é incluído na passagem, se eu não me engano, né? Me parece que Sim, é 1 euro por cada passagem que você compra, que já é para destinar a essas indenizações, ou eu estou enganada? sim, sim. Isso daí é mais ou menos assim o valor, né? Assim que a gente faz o cálculo de assim todas a legislação quando eles fizeram isso. Eles já levaram em consideração o índice de cancelamentos e atrasos do mercado e estabeleceram esses valores, que, considerando o mercado total, né, não só de voos atrasados e cancelados, mas voados, corresponde mais ou menos a um acréscimo de 1 a 1,5 € no valor das passagens, exatamente para as companhias aéreas estarem pagando em casos de terem, né, assim, os problemas. Agora, não é toda a companhia aérea. Assim, por incrível que pareça, a gente percebe que não é toda a companhia aérea europeia que respeita essa legislação, e aí é claro, né, assim, acho que daí são casos que, assim, vai Tá. existir a judicialização. Mas dentro dessa resolução que existe lá na Europa, por exemplo, um atraso de um voo de 4 horas, isso me garantiria quanto de indenização? Aproximadamente 300 €. Aproximadamente 300 euros. Quer dizer, já existe É, até tem uma tabela para tudo, para sim. todos os, Para né, cada todos os faixa, casos. para Ah, cada faixa de atraso, já existe uma tabela pré-definida que norteia, né, assim, as companhias aéreas na questão da indenização aos passageiros. 300 euros daria mais ou menos mil e Mil e quinhentos seiscentos reais, por aí. reais, tá? Um Né? cancelamento de voo seria quanto? Ao cancelamento de voo, eu acredito que ele esteja numa faixa um pouco superior à questão do atraso. Tá, mas aí as empresas aéreas não têm a obrigação de dar acomodações ou em razão do atraso do voo ou do cancelamento do voo. A legislação lá é diferente, não tem Não é assistencial. esse direito à assistência que a gente tem Tá. aqui. Uhum, uhum. E o que que é a AirHelp? É um escritório de advogados? É uma empresa que reúne advogados que trabalham como que eles chamam? Legistec, é isso? Legal tech, né, que é um termo Legaltech, assim, isso. bastante conhecido. Mas assim, a AirHelp ela é uma empresa, é a líder mundial em direitos de passagens aéreas, né? Uma empresa que teve origem na Escandinávia, né? Assim, há mais ou menos 10 anos atrás. Foi fundada, né, assim, por um corpo de empresários e advogados que perceberam que esse era um mercado com
assim, um mercado endereçável muito grande e que faltavam, né, empresas que pudessem auxiliar. Geralmente, uma empresa, a AirHelp, ela nasceu, acho que de um problema ocasionado com um dos fundadores, né, que percebeu que, olha, esse é um problema comum de muitos passageiros e resolveu criar uma solução para endereçar, né, assim, a esses problemas, né? Então, é uma empresa que ela tem uma plataforma tecnológica que permite, né, assim, todo e qualquer passageiro que tenha tido um problema fazer o preenchimento das informações no site e o próprio site verificar a elegibilidade do atraso, do cancelamento. Porque às vezes um consumidor ele pode ter tido a impressão que o atraso foi de 3 horas, mas a companhia aérea pode assim ter tido assim ter reprogramado o voo e ter conseguido chegar num destino assim 1 hora e meia somente depois do horário previsto. Então, assim, essa plataforma verifica as bases dos aeroportos, de todos os voos, e realmente consegue verificar se de fato teve cancelamento, qual foi assim o atraso médio esperado, né? E diante disso, faz essa curadoria de todos os voos, indicando aqueles onde que os passageiros são elegíveis ou não a um pedido de indenização, né? É, Ou uma seja, coisa muito pelo que eu entendi, então, se eu tenho algum problema, eu posso entrar na plataforma e colocar isso, mas ao mesmo tempo eu posso consultar na plataforma para ver se realmente houve esse atraso antes de eu colocar essa minha demanda ali na plataforma? Não, você vai inserir os dados do seu voo, né, na data do seu voo, da companhia aérea, e aí, assim, a AirHelp, através da tecnologia desenvolvida, ela vai verificar se realmente aquele voo, né, assim, produziu uma Tá, disrupção, entendi. um problema que na qual você vai ser elegível a uma indenização, tá? Existem Tá. muitos casos das pessoas acharem que teve um atraso superior a 2, 3 horas, mas na verdade não teve, e daí a pessoa não é elegível a uma indenização, né? E as pessoas que são elegíveis a uma indenização, aí é claro, é solicitado no site, né, assim, informações a respeito de documentos, né? Para, assim, existe uma procuração para que a AirHelp possa representar esse passageiro juntamente à companhia aérea para tentar buscar uma negociação direto com ela, explicando o caso. E hoje a AirHelp, lá na Europa, mais de 50% dos casos já é resolvido diretamente com a companhia aérea. E nos casos onde que a resposta é negativa, a AirHelp pode submeter esse caso a advogados parceiros que, de certa forma, iriam representar esse cliente contra a companhia aérea, né? Eu Então, pago, esse é o eu pago alguma coisa por tudo isso? não paga. Esse é um grande diferencial da plataforma, né? Assim, a AirHelp na Europa, ela é, ela é comissionada pelos serviços prestados, porque lá a AirHelp ela pode prestar serviços jurídicos, tá? Aqui Tá. no Brasil é diferente a nossa situação, porque a OAB aqui não permite que uma empresa que, de certa forma, preste esse serviço de verificar a elegibilidade e tentar fazer a negociação com a companhia aérea, ela também presta serviço jurídico. Então, a gente trabalha com advogados parceiros, e no caso da AirHelp aqui no Brasil ter um insucesso na negociação, juntamente com as companhias aéreas, a gente repassa esses casos para um ecossistema de escritórios de advocacia parceiros que vão ali ajudar os clientes, né, na resolução do problema. O cliente, durante todo esse processo, ele não precisa pagar nada, né? Agora, se caso, né, existir sucesso no processo ou na negociação com a companhia aérea, ou um caso de uma sentença vitoriosa pelo advogado, daí ele paga uma remuneração por esse serviço prestado. Se não tiver sucesso, ele não paga nada.
Ah, não paga nada, se não tiver sucesso, nada. Nada. E essa remuneração que ele vai pagar, isso já está definido em contrato assim que ele começa todo o processo. Quer dizer, ele não vai levar Já. nenhuma surpresa no final, né? Não, não, não. O Hum, processo, desde o momento que ele entra no site e completa todo, ele preenche todas as informações, ele vai ter lá termos e condições, né, com todos os direitos e deveres e as condições comerciais da prestação de serviço. Então, ele está ciente dos valores que serão cobrados em caso de sucesso do processo de negociação, né, ou entendi. do caso da vitória na justiça, né, pelo serviço prestado pelo advogado. Qual é o sucesso da AirHelp aqui no Brasil, tanto em termos de negociação ou de repente, de buscar a justiça para a solução desses casos? Assim, esse é um ponto muito interessante, né, do modelo de negócio, e assim, o índice, né, de sucesso que a gente tem combinando os dois casos, negociação e mesmo, né, as vitórias na justiça, é de aproximadamente 85%. Então, geralmente, né, assim, um Uau! cliente, um cliente que ele foi confirmado sendo um cliente elegível pela nossa plataforma, ele tem grandes chances de resolver. E eu acho que esse trabalho de curadoria, né, assim, é muito diferente, às vezes, da percepção que muitas, assim, acho que empresas têm com relação à AirHelp, porque a gente agrega muito valor porque a gente faz essa curadoria, a gente vê essa elegibilidade. Então, não é todo e qualquer caso de passageiro insatisfeito que acredita que tenha tido um problema que vai fazer com que a gente trabalhe com esses casos, né? Então, assim, a gente até reprova muito mais casos do que aceita, né? Exatamente porque a gente faz essa curadoria, esse processo de seleção de maneira muito assertiva para garantir que aquele passageiro que é elegível e que enviou todos os documentos e concordou com todas as condições comerciais, ele possa, né, ter essa assistência com alta chance de retorno, de sucesso. E esse sucesso, geralmente, indenização. É indenização. É, Aqui no Brasil é, também. Tá, é indenização, tá. né? Assim, é uma indenização que a gente tem uma média aqui no Brasil, né, em torno de 7 a 8 mil reais por passageiro. Mas por atraso ou cancelamento, essa média, ou Essa média envolve, é a média consolidada, Ah, né? tá, Assim, e a gente tem essa média de mais ou menos 8 mil reais de indenização, porque geralmente, né, esses clientes também, eles passaram, né, por momentos de estresse, né, tá, e, e aí é claro, né, assim, o dano moral sempre envolve, sempre está presente, né, na defesa desses consumidores, né. tá. Para a gente terminar, que o nosso tempo aqui está acabando, como eu entro em contato com a AirHelp? Olha, a AirHelp, ela tem um site que é bastante visitado, né? Tem mais de 100 mil visitas mensais. O domínio é www.airhelp.com, né? E AirHelp eu vou soletrar, é AIRHELP, né? .com. Então, você acessando, é uma plataforma global, ele já assim vai entender a localização, né, que você está e o site do Brasil vai estar disponível para você. Qualquer pessoa que tenha andado de avião, que tenha comprado uma passagem, tenha tido problemas, pode entrar lá que ele vai receber um retorno, certo? Vai, vai. Ele é bastante assim amigável, né? Ele já foi assim adaptado aqui para toda a realidade, né, de usabilidade do mercado brasileiro e ele está aí assim à disposição para ajudar todo e qualquer passageiro que tenha se sentido lesado ou prejudicado num voo, seja doméstico ou internacional. Ótimo, Luciana. Acho que essas informações são super importantes agora, principalmente nesse período, né, que a gente está aí retomando a nossa vida normal pós-pandemia, né, e que também chega final do ano, que a gente viaja mais, né, que a gente compra mais passagem. Eu acho que vai ajudar bastante os nossos leitores, os nossos ouvintes. Eu te agradeço muito por participar aqui do programa Consumo em Pauta. Acho que é um assunto que a gente deve voltar a conversar daqui a um tempo, porque sempre aparecem questões, perguntas com relação a viagens aéreas. Sim.
Não, muito obrigado, foi um prazer. Vamos ficar de olho, né? Assim, a alta temporada do turismo está chegando, turismo corporativo crescendo, né? As viagens de lazer agora se aproximando, e a gente espera, né, que as companhias aéreas se preparem bem aí para ter assim menos problemas, né? Assim, com relação aos seus passageiros. Mas se tiverem problemas, os passageiros, a AirHelp está à disposição. Muito obrigada, Luciano. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com Luciano Barreto, ele é diretor-geral da AirHelp, que é uma empresa especializada em direitos dos passageiros aéreos. Então, se você busca ter garantidos seus direitos, fala com ela em caso de problemas de passagem aérea. E voltamos na próxima semana. Até lá.